Saúde, prevenção e qualidade. A jornalista Maria Helena Araújo apresenta Estação Saúde. Informação a serviço da vida. Olá, bom dia a todos. É com alegria e gratidão a Deus que iniciamos mais uma edição do Estação Saúde, informação a serviço da vida. Gratidão pela sua audiência. Faça o programa conosco, liga 3271-1155. Saúde também é notícia. Saúde é notícia. O estereótipo do homem herói, que além de não chorar, também não dá atenção à própria saúde, é extremamente prejudicial. No Brasil, os homens vivem em média 7 anos a menos do que as mulheres, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Uma das principais razões é a visita menos frequente ao médico e a menor atenção aos cuidados com a saúde. Este é o tema do Estação Saúde que está começando. Sim, vamos conversar com o Dr. Márcio Cavalcante de Albuquerque Freitas. O nome é grande, ele também é clínico geral e com especificação em saúde da família. Nós vamos falar sobre a saúde do homem. Por que é tão importante para despertar os nossos companheiros, pais, esposos, filhos, para que possam exatamente ter mais cuidado com a saúde e, quem sabe, reverter a situação de homem morrer 7 anos menos, tem 7 anos a menos do que a mulher, tempo de vida. Por quê? Porque a mulher se cuida mais, o homem menos. Então, vamos exatamente tentar acabar com isso e ter mais consciência do valor da vida. E para isso vamos conversar com o Dr. Márcio e eu pergunto a ele, iniciando, dou as boas-vindas, que é a primeira vez que ele está vindo no programa, e já pergunto a ele exatamente isso. Para, Dr. Márcio, para o homem jovem, bom dia, Piti, bom dia, Dr. Márcio. Para o homem jovem que deseja chegar à idade madura com qualidade de vida, quais são os cuidados que ele deve ter? Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da Guarabira FM, em especial os ouvintes do programa Estação Saúde. Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a minha querida Maria Helena, por esse convite tão especial para tratarmos, de temas tão importantes. Bom dia, meu amigo Piti. Prazer, satisfação revê-lo. Vamos, assim, conversar, para tentar conscientizar a população masculina da importância de exames, preventivos, que são esses exames que hoje escutamos muito essa questão, depois da Covid, de doenças de base, comorbidade, tem toda essa questão. Então, o que o homem pode fazer é o que todo ser humano tem que se fazer. Eu falo isso tanto com o homem como a mulher, que em especial, se conscientizar da importância dos exames preventivos, de ir à unidade básica, sempre estar fazendo os seus exames, porque o homem, eu estava até conversando antes sobre essa questão cultural, que acontece, que o homem tem esse peso, sofre com esse peso também do machismo, que o homem não chora, o homem não sente dor. O homem, quando vai fazer um tratamento, sei lá, vai pro dentista, aconteceu agora com meu filho Davi. Vai, você não é homem não, você tem que ir. Então o homem sente aquele peso também. O machismo não é só ruim para a mulher, também o homem sofre também com esse peso, Então, o que é importante para o homem é, em especial, fazer todos os seus exames preventivos. Eu pergunto a você, quais são os exames, doutor Márcio, que seria necessário, independente de você sentir algo ou não, mas pelo menos uma vez por ano? Como nós estamos voltando para a saúde do homem, então vamos falar, todo homem deve fazer anualmente, mesmo que ele não sinta nada. Sim. Não sinta uma tontura, não sinta nada que justifique que tem alguma coisa errada. Mas quais são os exames que devem ser básicos para que ele faça?
Os exames básicos que nós solicitamos na Unidade Básica de Saúde é o hemograma, né? Que é o hemograma completo. Porque Aí ali, o hemograma, ele mostra o que no hemograma? ali dá pra gente ver se o paciente tem algum tipo de anemia, porque ali a gente vê os glóbulos vermelhos, vemos os glóbulos brancos também, os leucócitos, para ver se tem algum tipo de infecção. Dá para ver as plaquetas também, entre outras coisas, né, mais específica. Mas no mais, é mais a questão de anemia, dá para ver glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, que são os responsáveis pela nossa defesa, plaquetas. Podemos pedir também glicemia, a glicemia em jejum, que é muito interessante para justamente nessa questão de diabetes, né? Hoje a gente está escutando muito essas comorbidades, essas doenças de base, né? Como a diabetes. Então a glicemia em jejum é também. Os fatores lipídicos também, colesterol total, também os fracionados, LDL, HDL, os triglicéridos também, né? E que mais a gente pode pedir? A gente pede também exame de urina, é bem interessante também. As funções renais, ureia, creatinina. Pode-se pedir também as funções hepáticas, TGO, TGP. Isso tudo é importante, principalmente... Quando você fala funções hepáticas, está falando sobre o fígado. Sobre o fígado, fígado. sobre o fígado. Isso aí. Então, assim, isso é tudo importante porque o homem, como conhecemos, né, tem hábitos e costumes. O alcoolismo, o sedentarismo, porque o que é os fatores lipídicos, né? O que é o triglicérido? É nada mais nada menos do que energia acumulada, né? Um exemplo, você come uma maçã, uma banana, o que seja, um pão, aquele tem um valor X de energia. Então, se você come se você se alimenta daquilo, e se você não gasta, aquilo vai acumulando em forma de triglicérido. Então, você tem que comer e gastar aquela energia. Se não gastar, a gente vai ficar aumentando aquela cinturinha, o pneuzinho, como o pessoal fala, né? A ponchetezinha. No caso, doutor Márcio, a questão desses exames, você falou de comida. É diferente. Eu digo, pelo menos, eu acho que o bom é você poder comer de tudo um pouco. De tudo um pouco, isso. Porque isso já não deixa você apreensivo. Não, porque eu não posso comer isso, porque eu não posso comer aquilo. Então, mas comer com moderação de tudo um pouco. Mas é diferente de você comer, você falou, comer uma maçã. Mas se você comer carne de porco é delicioso. E Com assada, certeza. melhor ainda. Comer um pedaço de carne de porco que vem com aquela gordura saborosíssima. Se você come com frequência a carne de porco assim e a maçã, com certeza vai ter uma diferença aí Com também, certeza. uma diferença, uma Calóricos, resposta que tem uma resposta. nessas taxas. Com certeza. Então, a pessoa não deve ter mais cuidado no excesso de um ou de outro. É porque, na verdade, se você for ver, Leninha, eu vou chamar Leninha, que Leninha é mais acostumado. Leninha, assim, se a gente for ver pela história da antropologia do ser humano, o que acontecia antigamente? O homem tinha que subir numa árvore para pegar a fruta, se tivesse que caçar, tinha que correr atrás do bicho. Então, tudo isso hoje foi Era mudado, movimento, né? E hoje... justamente, hoje a gente pega, tá tudo lá enlatado, cheio de conservante. Tudo tá muito fácil. A tecnologia facilitando tudo, né? Pra ficar bem sentadinho no canto e só apertando. Justamente hoje com iFood, com esses... Enfim, né? São muitas coisas, são muitas ferramentas, como você falou, que facilita, né? Então, assim, a comida, nós somos o que comemos, né? Então, é muito importante termos cuidado com essa alimentação. Hoje, todo mundo, por mais que você queira fugir disso, mas todo mundo sabe, no fundo, o que podemos e o que não podemos, né? Comer. Tem uma alimentação, não que a carne de porco que seja proibido, né? Mas, como você falou, frisou bem, pode-se comer com moderação, não é? Você pode comer uma carne de porco, eu mesmo adoro uma carne de porco. Eu também, gosto muito. Bem feita, assadinha, maravilhosa. E é considerado uma das carnes nobres, uma carne boa, a carne de porco. Tem muito, assim, são muitos dogmas, né, que existem em cima da carne de porco, até questão religiosa, tem um monte de coisa envolvida, mas é interessante essa questão da alimentação, temos que estar de olho, e principalmente comer e gastar essa energia, né, Leninha? Não podemos só comer, só armazenar.
Sem fazer uma sem atividade fazer uma física, atividade. né? Existe vários tipos de fome também, né? A gente está passando até por um momento que o pessoal está com um nível de ansiedade muito grande. Então, existe também essa fome por uma certa ansiedade, aquela fome que a gente vai lá, abre a geladeira, olha, Mesmo vê, que não esteja com mesmo fome, que mas não esteja você com fome, mas vai come. lá, fica comendo. Então, tem muito caso agora de tanto de pessoas com ansiedade, como pessoas também que vêm aumentando, vêm ganhando peso nessa questão da pandemia. Tanto por não estar saindo, praticando seus exercícios de rotina, né? Como também essa questão da ansiedade que aumenta essa ânsia de fome, né? Essa questão de comer. E nós vamos aqui mandar um abraço com muito carinho para Germano Bezerra, meu primo. E pede que mande um abraço para Paulinho da Olha Matança. aí. Será que lá tem carne de porco bem assadinha? Que estão na escuta do programa. Abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para Francisco também, para Severina Delfino e para Maria das Graças Costas, minha prima que nos escuta de Campinas, São Coisa Paulo. boa. Estamos aí conversando com o Dr. Márcio, que está falando começando a falar sobre a questão da importância do homem ter cuidado com a saúde dele. E eu pergunto, homens com mais de 50 anos devem ficar atentos a quais sintomas, Dr. Márcio? Então, homens acima de 50 anos tem umas doenças que são mais, assim, importantes, né? Que a gente tem que estar de olho, que mais acomete, tem uma maior prevalência, né? Nos homens. As doenças cardiovasculares, né? Como infarto miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular, assim, são uma das principais causas de morte, né? No Brasil. E tem uma das maiores incidências em homens, né? Até justamente pela essa questão do hábito, né? Relacionado ao estilo de vida, como tabagismo, sedentarismo, que a gente já conhece. E essas doenças, né? Vêm justamente pelas doenças de base que a gente começou aqui a falar, sobre diabetes, hipertensão, né? Então, em nossa unidade, nas unidades básicas, a gente tem um dia específico justamente para o hiperdia, né? Que são os hipertensos e diabéticos. Sempre nessa idade, sempre existe mais. Eu não vou dizer que dificilmente você vê um paciente jovem, a não ser que tenha um problema até congênito, alguma coisa relacionada assim, mas é bem difícil um paciente jovem chegar com problemas de diabetes e hipertensão. A não ser quando é diabetes tipo 1, que a pessoa já nasce justamente com esse problema. Mas é sempre assim, de 50 anos para cima. Então nós temos o hiperdia, que é um dia especial para pacientes com essas comorbidades, hipertensão, diabetes. E lá a gente verifica a pressão, a gente faz verificamos a glicemia, solicitamos os exames de 6 meses. A gente aproveita para quando o paciente vir para renovar essas receitas, a gente aproveita e faz essa solicitação de exames. Até o Ministério mesmo, o Ministério da Saúde, ele tem como se fosse um incentivo para nós, né? Então, para nós pontuarmos para receber esses benefícios, a gente tem que fazer justamente esses exames de rotina, glicemia glicada, que é outro tipo também que a gente pode ver de arma, né? Para a prevenção, no caso de diabetes. Caso, qual a diferença da glicemia em jejum para a glicemia glicada? Por que ela é mais precisa? Ela vai realmente mostrar? Ela é mais precisa e também mostra como se fosse uma média. Uma média de como está vindo nosso açúcar no sangue. É interessante. Não é como se fosse naquele dia ou 2 dias antes. Ela já mostra uns 2, 3 meses antes como vem se comportando a glicemia. Ela mostra uma porcentagem de mais ou menos como está a nossa glicemia. Aí tem uma realidade mais concreta, né? É bacana. Então, assim, tem esses tipos, né, o que você falou, né, dos homens de 50 anos, justamente essa questão do sedentarismo, do tabagismo, porque o homem ele tem essa tendência, né, essa facilidade com esses hábitos, né, hábitos e costumes. Então, existem essas doenças realmente que acometem, que é as doenças cardiovasculares, como eu falei, e vem de bases como diabetes, hipertensão, e também a questão dos cânceres, que depois a gente vai entrando de pouquinho em pouquinho, né? Vamos falando sobre câncer de pulmão, de próstata, né? Testículo. Depois a gente vai conversando sobre Estamos aí, então, nós estamos conversando hoje com o Dr. Márcio Cavalcante Freitas, que está falando sobre a saúde do homem. Nós começamos a falar agora. Você pode participar
Tanto você pode mandar a sua pergunta através do WhatsApp, mandar o áudio ou ligar. É um número só, 3271-1155. E você, assim, participa do programa, faz o programa conosco, tira sua dúvida. A glicemia, o que é uma glicemia ideal, tanto para homem como para mulher? A glicemia hoje, na medicina mais moderna, a gente fala que a medicina que a glicemia tem que ter 2 dígitos, no caso até 99. Aí você pergunta, doutor, acima de 100 eu estou diabético? Não, a gente considera que o paciente está com a pré-diabetes, né? Assim, está numa zona de risco. A gente considera diabético acima de 126, isso na glicemia capilar, né? Essa você falou, glicemia em jejum. Acima de 126. Acima de 126 é quando a gente considera diabético. Então, o ideal é sempre estar com a glicemia de 2 dígitos, de 99 para baixo. Quando fica assim entre 100, 115, a gente não passa logo medicação, a gente muda o estilo, o hábito de vida, incentiva o paciente, tanto na parte de alimentação. A gente pode encaminhar para... Porque existe também os multiprofissionais, né? A gente pode caminhar para a parte de nutrição, para fazer uma orientação na questão de comida. Mas, assim, na maioria das vezes a gente mesmo já faz essa parte, não tirando o método dos nutricionistas, mas às vezes a gente dá uma certa orientação, né? Mais básica. Quando a gente precisa de uma coisa a mais, a gente solicita realmente para o nutricionista e incentiva os exercícios físicos. E com isso aí baixa, sem precisar entrar com medicação. Certo, que seria ideal. Seria o melhor, né? É o melhor. O melhor. Nós vamos ouvir os nossos parceiros, em seguida voltaremos conversando com o Dr. Márcio e você pode participar. É só ligar, 3271-1155. Programa Estação Saúde. Oferecimento. O prazer de cuidar, o trabalho que se faz, dedicação, cuidado e respeito, competência, gentileza, compromisso, proteção, o cuidado com a sua visão. A saúde é essencial para ver um mundo mais perfeito. Clinog é pra você, é saúde pra seus olhos. Somos Clinog, vem pra cá, nosso sentido é sua visão. Somos Clinog, vem pra cá, nosso sentido é sua visão. Somos Clinog, vem pra cá, nosso sentido é sua visão. Clinog, Clínica de Olhos de Guarabira, Dr. Juan Costa, funcionando na Fisioclin. Agende sua consulta. Fone 3271-3121, 3271-3121. Beleza, conforto, satisfação. Ótica Menina dos Olhos. O melhor em óculos e armações nacionais e importadas. Aqui você ganha brindes e descontos especiais. Temos óculos completos. Dividimos em até 10 vezes nos cartões Visa, Master e Hipercar. Ótica Menina dos Olhos. Beleza e conforto para os seus olhos. Rua Prefeito Manuel Lordão, 106A, Guarabira. Telefone 3271-2673. Na Órteses e Próteses você encontra todos os produtos médicos e hospitalares, todos os tipos de cadeira de rodas, cadeira higiênica, muletas, auxiliar e canadense. E ainda temos também colchão caixa de ovo inflável, de água e meias compressivas Sigvares. Bota ortopédica sob medida, próteses de pernas e braços e muito mais. Agora com todos os materiais de odontologia e protético. Trabalhamos com aluguel de muletas e cadeira de rodas. Temos ainda cama hospitalar e macas, órteses e prótese. Dividimos em todos os cartões. Avenida Rui Barbosa, Centro, Guarabira. Fone 3271-4840 ou 98852-8783. Se você sofre de algum transtorno mental, depressão, ansiedade, esquizofrenia, alteração do sono e dependência química, agora você pode realizar seu tratamento em Guarabira com a médica psiquiatra doutora Marli Cristina. Com residência médica em Recife e experiência na área, a doutora Marli Cristina atende nos médicos associados às quintas-feiras. Agende sua consulta ligando para 32 71 13 80. Tudo fica mais fácil quando você entrega o seu coração em boas mãos. Dr. Edivaldo Severiano de Lima atende crianças e adultos nas especialidades em cardiologia e clínica médica. Nas segundas e sextas-feiras, no Médicos Associados. Marque sua consulta pelo 3271-1380.
Dr. Edivaldo Severiano de Lima. Entregue o seu coração em boas mãos. Em Guarabira você tem Beladerme Saúde e Beleza com a doutora Maria Josinete, especialista em dermatologia clínica e estética e escleroterapia laser, tratando de suas varizes com aparelho de alta tecnologia. Beladerme, Rua Manuel de Freitas Pessoa, 114, Bairro Novo, Guarabira. Fone 986507144. Beladerme. Quer ter qualidade de vida? Viva Pilates! Em pouco tempo você melhora a postura, alonga e tonifica a musculatura, reduz o estresse. Disponibilizamos de Pilates com máquinas, solo e o Neo Pilates em um espaço amplo, confortável, climatizado, com instrutores capacitados. Atendemos crianças, jovens, adultos, idosos e gestantes. Pratique e viva melhor. Venha conhecer o Estúdio Viva Pilates, localizado na rua 15 de novembro, 43, sala 3, Centro, próximo ao Banco do Brasil. Fone 98801-4604. Ligue já e marque sua aula experimental totalmente gratuita. Estúdio Viva Pilates, há 5 anos, promovendo saúde e qualidade de vida. Estamos apresentando o programa Estação Saúde com Maria Helena Araújo. Estamos de volta com Estação Saúde e convido você a participar, fazer o programa conosco. Você pode mandar sua pergunta pelo 327155 WhatsApp. Pode mandar um áudio, pode ligar e participar. É só desejar fazer o programa conosco. Hoje entrevistamos o Dr. Márcio Freitas, ele é clínico geral, está falando sobre a saúde do homem e vai falar agora sobre alguns exames, alguns sintomas que o homem deve ficar atento e antes que ele chegue, quem sabe, começar a fazer os exames. Mas os sintomas, quais são os sintomas que o homem deve ficar atento quando eles aparecerem? Então, Leninha, a gente estava conversando justamente sobre essa questão do homem, né, de não ir. Então, às vezes, tem paciente, o homem sente dor de cabeça, aquela dor de cabeça crônica, frequente, aqui na base do crânio, aqui na nuca, né? Aquela dor, e às vezes pode ser hipertensão. É hipertensão e o paciente está sofrendo por hipertensão e não procura, não, e não hipertensão busca. não controlada, quais são os riscos que a pessoa corre? De você estar com dor de cabeça, você não toma medicamento, você não faz um acompanhamento, você não sabe, às vezes, nem que é hipertenso. E às vezes você procura e toma um analgésico. Justamente. Mas só que, eu digo isso, a dor vai passar um pouquinho, mas depois vai voltar. É mascarar, a gente chama né? mascarar. Não é isso? É. Porque eu falo assim, porque eu sou hipertenso. Então, se você percebe a dor de cabeça, tomou o analgésico, não passou, pode verificar a pressão. Pode ser isso, né? Justamente são as doenças cardiovasculares, né? São as complicações de uma hipertensão, que é justamente infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca. E às vezes a pessoa nem sabe que é hipertenso e pode acontecer. Justamente, pode acontecer. Às vezes tem gente, fulano tava bonzinho, do nada aconteceu. Como você disse, pode mascarar, usar o analgésico e não ver qual a causa real, não é isso? Às vezes, gente que tem um ferimento, demora a cicatrizar, né? Pode ser um sinal. De diabetes? Pode ser um sinal. Outra coisa interessante sobre a questão mesmo da urina, né? Da micção, quanto a essa questão da próstata, né? Às vezes gente com micção um pouco mais frequente, um fluxo urinário fraco ou interrompido, então vontade de urinar frequentemente à noite, né, que nós chamamos de nictúria, sangue na urina, o sêmen, esse tipo de coisa, disfunção erétil também, tudo isso pode ser sintomas de próstata também. É bem, por isso que é bem interessante o paciente sempre estar ligado nessas questões, né, de não ter aquele preconceito de procurar tanto um clínico geral como um urologista, porque realmente... vamos dizer, você falou alguns sintomas aí que pode ser um sinal de alerta que alguma coisa está errada com a próstata. Se o homem sentir ou com diabetes, sentir vontade frequente de orar à noite, sim, e a urina não sai livre, não é isso? Sair com uma certa dificuldade, pouco, né? Fica fraco ou então interrompido. Quais são outros sintomas que pode ser apontar para algum problema de próstata? De próstata. É porque, na verdade, Leninha, o câncer de próstata em estágio inicial geralmente não provoca sintomas. Altera alguma coisa na cor da urina ou só se ele estiver já mais adiantado? Mais adiantado. Justamente
por isso que é interessante essa questão do exame preventivo, né? Aquele exame precoce, né? Porque naquele começo, porque existe também uma diferença, né? Da hipertrofia prostática, que é só o aumento da próstata. Às vezes acontece muito, pessoas que gostam, pessoa que anda de moto, às vezes, porque há um certo choque, Um certo atrito, né? Que anda de cavalo, existem outros também fatores também. Aí no caso, hipertrofia que você está falando é o crescimento, O crescimento da é o próstata. crescimento E da tem a hiperplasia prostática, que já é uma... porque tem a benigna, Sim. interessante, tem a benigna e tem a maligna, né? Que é justamente porque o CA, o câncer, né? Ele é uma mutação, né? É uma mutação das células, né? Da próstata. Então, existe uma diferença. Então, mas assim, para chegar a esse tipo de diagnóstico... A hiperplasia seria mais assim, é uma doença benigna da próstata. É o crescimento da próstata, mas sem tratar, mas tem sem uma perigo. mudança, mudança na característica, mas não é maligna. Para saber esse diferencial, às vezes tem que fazer uma biópsia, é a melhor forma, né? Além de se fazer o toque, né? Porque o urologista ele já tem uma certa experiência, porque a próstata é interessante. No tempo que eu paguei urologia, e tinha um doutor meu que dizia que a próstata é como assim, como a ponta do nosso nariz, assim. Você sente ela assim, molinha, ela é pequenininha. A próstata, ela mede 4 centímetros, parece que são 4 centímetros. E as bordas tem que ser bem regular, sabe? E é bem molinha. Então, quando o urologista toca, sente justamente as bordas irregular, endurecidas. Tá entendendo? Esse seria um sinal de a possibilidade de ter um CA. De um CA. Aí a gente pode fazer justamente uma questão de biópsia, né? No caso, para saber justamente a diferença de hiperplasia benigna para uma maligna, né? Só com a biópsia. Deixa eu perguntar, doutor Márcio, o PSA, esse exame, se ele tiver alteração, pode ser uma sinalização também para esse tipo de patologia na próstata? Ou a pessoa pode ter a patologia, mas não aparecer o PSA da normal? Pode acontecer isso? Não, assim, a medicina... Por isso que é casar com os dois, ou seja, precisa fazer o PSA e também fazer o toque. A medicina é uma coisa interessante. Nunca, não é uma matemática exata. Nunca 2 mais 2 é 4. Às vezes possa ser que o PSA esteja normal e o paciente, e vice-versa. Isso a medicina é bem... por isso que às vezes é interessante, os urologistas colocam o exame de toque lá em cima por causa justamente dessa... Que é mais difícil dar errado justamente, do PSA. Porque o PSA, para homens que tem o PSA inferior a 2,5, né? Milímetros, pode repetir o exame a cada 2 anos. Tá entendendo? Porque assim, tem a diferença dos valores. Já se ele tiver um a mais, então ele fica entre 2,5 a 4, ele pode ficar fazendo anualmente. Já é mais assim, ou seja, é como se fosse uma propensão a ter a possibilidade de ter a doença. Então, por isso precisa fazer de forma mais frequente. Temos um ouvinte ali. João de Brito, alô? Bom dia, João. Aqui no Nordeste, eu queria saber disso, doutor, a respeito que eu, desde 45 anos de idade, eu estou com 53, que eu faço um exame desse PSA, negócio de porte. Mas eu faço um de sangue, que é o ideal. É o de sangue ou do dedo. Queria saber, por favor. Nós agradecemos a participação do João, do bairro do Nordeste, que participa do programa. Doutor Márcio. Justamente, sobre essa questão do PSA, porque assim, quando ele é superior a 4, como eu estava falando, né? Ele tem assim 25% de chance de ter o CA, né? E o PSA, quando ele é superior a 10, ele tem quase 50% de chance de ser. Então, o PSA, ele é como se fosse um marcador, é um antígeno prostático específico, né? Então, a gente pode ficar acompanhando, se o paciente não tem nenhum tipo de sintomas e está fazendo o PSA regularmente, então pode-se ficar só com lá no meu caso, um exemplo, quando eu pego um paciente que tem um PSA um pouco mais
é levado. Eu solicito um ultrassom, posso também solicitar um ultrassom, e eu encaminho para o urologista para que ele faça uma melhor avaliação, entende? Mas pode sim se manter só com o PSA. No caso, eu estranhei com relação a você, agora eu queria que você tirasse essa dúvida, porque o ouvinte, ele falou que faz o exame de sangue, mas ele falou, faço o exame de sangue, ou seja, nunca fez outro tipo de exame, se referindo-se à próstata. E falou, faz o do dedo, mas o dedo não é só para ver a glicemia, não? Não, ou faz outro tipo de exame também no dedo? Não é porque o PSA é visto no sangue, assim? é no sangue. Sim, mas assim, com esse exame assim rápido... Pode se fazer, pode ser colhido, né? Eu acho que ele quis falar foi isso aí, de colher a questão, mas eu sempre que pelo menos que eu sei, faz... Exatamente, que eu sei também vai na veia e tira a quantidade de sangue suficiente para fazer outros tipos de exame não também. É isso? Até. Aí quanto a essa questão da idade, interessante, porque a gente fala que é sempre a partir de 40 anos, né? 40 anos para homem com risco ainda maior para aqueles que têm assim parente de primeiro grau, que tiveram câncer de próstata em idade precoce, porque tem isso também. O fator genético é muito importante, Leninha, nessa questão do CA de próstata. No caso, homens que tiveram pai ou pessoas próximas dele que já tiveram CA de próstata, então ele deve até iniciar justamente mais com 40 anos, justamente que teve câncer de próstata com idade precoce. Que no caso, e já que o homem que não tem ninguém na família com esse, ele pode ir, não sente nada. Já é mais tranquilo, já pode começar, pronto, exemplo. Já homens que têm um exemplo, alto risco para câncer de próstata, né, no caso, porque existe afro-brasileiros e toda essa questão, né? Tem pai ou irmão, né, que são parentes de primeiro grau, diagnosticado com câncer. Agora, se for com 65 anos acima, ele já não é tão como esse que foi diagnosticado com idade precoce, esses outros familiares. Então, esse já pode ser com 45 anos, tá entendendo? Uhum. Já esse é como mulher, porque a gente sabe que o câncer de mama acomete mais pessoas com uma idade um pouco assim, acima de 40, e daí vai. Mas existe casos de pessoas... de mulheres jovens. Então, é quase a mesma regra. Assim, se você tem uma irmã, uma tia, não, uma irmã, uma mãe, que teve assim precocemente, então, já o paciente que não tem, né? Não tem, tem um risco médio. Familiar de ninguém assim, próximo que tenha. Pode começar, às vezes, eu tô 50 anos, nunca fiz, tá entendendo? Mas tá indo de tempo, tá no momento propício ainda. Certo, você falou sobre mama, eu vou só mandar um abraço aqui, que está aqui assistindo o programa também, chama aqui, alô Leninha, aqui em casa, todos estamos atentos à entrevista do Dr. Márcio Cavalcante, abraços de Marco Freitas. Marco Freitas, meu grande tio. Abraço, Marco. Então, você falou sobre o câncer de mama, aproveitando esse gancho aí, que é um tipo de exame que as mulheres, por exemplo, é recomendado que as mulheres façam mensalmente, né? O exame, o autoexame de mama. Eu pergunto, o homem também tem exames que o homem deve ficar atento, deve fazer se auto-observar se não tem alguma alteração, seja no pênis, seja no testículo. É importante também que o homem faça esse rastreamento, ele próprio faça durante o banho, alguma coisa assim? Com certeza. O primeiro que está em primeiro lugar em câncer e prevalência do homem é o câncer do pulmão, né? Como a gente falou sobre aquela questão de ar. O segundo vem o câncer de próstata, né? Como a gente já vem conversando. Tem também o câncer de testículo, né? Que apesar de ser raro, só é 5% total dos casos, né? De câncer entre homens. Os homens, assim... Ele se preocupa um pouco a gente porque são homens de idade produtiva, né? Que é entre 15 e 50 anos. E, assim, é facilmente curado, se a gente vê numa fase inicial. Então, o homem pode realizar todo mês, né, o autoexame. Pode-se fazer o autoexame. Quais são os sinais que ele possa perceber que tem alguma alteração ali nessa parte do corpo que ele precisa... como assim, a gente sente como uma massa, né? Como um nódulo, né? Sim, seria como se fosse nódulos. Como nódulo também, como a gente falou,
um pouco mais essa questão de quando vai urinar, a presença também de sangue, de sêmen. É também um sinal de alerta alarme. também. É um setor de alarme. É um alarme. Tem também o câncer de pênis, esse que tem a prevalência bem mais baixa, né? Só é 2%. E é mais, assim, pessoas que têm uma condição muito precária, assim, em termos de higiene. Mas a questão assim, da falta de higiene, de né? falta de higiene é muito baixo. A de testículo é um pouco a mais. Mas acontece. Se o homem não tiver cuidado na higiene... Se não tiver uma boa higienização, acontece. Já o do testículo é um pouco a mais. Então o autoexame, assim como da mama, né? É bem louvável nessa questão. Agora vamos para um assunto que com certeza todo homem precisa saber. E tem algumas doenças que podem provocar, acredito. Já falou aí da importância de ter o cuidado com e os sintomas que podem surgir com problemas na próstata. E agora vai falar sobre disfunção erétil. Mas o que é disfunção erétil? Você sabe o que é? Eu sei que sofrem com isso. Existe. Não é? Existe disfunção erétil. Só homens mais idosos têm? Ou pode acontecer com homens mais jovens? Pode ter causa não física, mas sim ter uma doença que a pessoa tenha e possa exatamente estar provocando? Nós vamos saber agora, doutor Márcio, quem tem as respostas. Com certeza. Realmente é muito difícil um homem jovem ter essas disfunções, né? Mas assim, existem doenças realmente, como a gente estava conversando, o próprio câncer de próstata pode causar uma disfunção erétil. A diabetes também, que causa justamente uma diminuição na vascularização, também é um dos sintomas então por isso a importância, né? A importância justamente, às vezes o homem não quer se preocupar, né? Porque o machismo é fogo, né? Você quer se preocupar. Ele se preocupa que ele não tem ereção. Que a ereção, aí mas é uma preocupação grande, mas não sabe diabetes, né? Um exemplo. Exatamente. Que se ele se cuidasse... A diabetes, então, vai dificultar a questão da ereção, com certeza. Da ereção. Por conta de falta de sangue, assim, melhor circulação. Diminui a circulação. É uma das complicações da diabetes. Então, às vezes, chega muito paciente se queixando, doutor Márcio, estou assim, tal. E quando a gente vai procurar o histórico, é por causa da diabetes. Então, tem porque o homem em si tem uma diminuição de testosterona, toda essa produção de hormônio masculino, é uma coisa quase que natural e diminuindo essa questão do libido, essa coisa toda, né? Mas essas doenças de base, às vezes, não escolhe idade, não. Se você tem uma diabetes compensada, já tem já está assim, como a gente chama, cronicamente arrastando essa doença, então, às vezes um paciente que deveria ter uma vida sexual ativa durante 10, 20 anos, às vezes diminui por causa justamente da diabetes. Dos hábitos também, né, de vida, no caso, do estilo seria de vida. uma diabetes não controlada. Não controlada. Se ela for controlada, pode ficar bem, né? Com certeza, com certeza. Porque, na verdade, Eleni, a diabetes, ela é o seguinte, quando a gente ingere os alimentos que tem justamente açúcar, então carboidrato que se transforma em açúcar, a insulina é responsável para colocar o açúcar dentro de nossa célula, para que nossa célula justamente faça o ciclo de ATP e todas aquelas funções que as células produz, né? Então o que acontece? Quando nós falhamos, porque tem dois tipos de diabetes, no caso, tem o diabetes tipo 1, que é quando a gente nasce já tem uma disfunção a nível do pâncreas, então ali não tem muito o que fazer, porque realmente já nasceu com aquela doença, com aquela enfermidade. E tem a tipo 2 que a gente adquire, que é quando a gente se alimenta com tanto tipo assim, com a quantidade exagerada de açúcar, de carboidrato, que chega um ponto que o pâncreas fica insuficiente. Ele produz muita insulina para compensar e chega um tempo que ele não consegue mais produzir, ele cansa. A verdade é essa. Então, por isso que a gente um dos tratamentos é o uso de insulina, né? Injetável. Então o que acontece? Quando o corpo da gente não tem o açúcar não é levado para a célula, então ele fica na corrente sanguínea. Então
aonde o sangue chega com esse açúcar liberado em nosso organismo, ele é maléfico para nós. Não, porque o açúcar ele vai é feito... caramelizando as células, né? Na verdade, o açúcar é feito para estar dentro da célula, né? No caso, vai estar... Por isso que quando a gente faz a glicemia, né? Aquele que faz justamente no dedo, aquele testezinho lá com o glicosímetro, vai estar lá, você vai ver os níveis de açúcar, né? Eu já peguei paciente que a gente chama até de HI, né? Quando tá alto, né? Que vem da sigla de inglês high, né? Tá alto. Então vai estar elevadíssimo, né? E interessante, o açúcar que traz energia pra gente, nesse caso é ao contrário. Como não tá dentro da célula, o paciente sente fraqueza. Você vê um paciente que está com os níveis de açúcar lá em cima, em vez de ele estar justamente ativo, não, ele tá sentindo fraqueza, diz que tem muito cansaço, sono, muita sonolência, porque justamente o açúcar não está no lugar certo. Então é bem interessante essa questão por isso que nós usamos... Que é uma das causas da falta de ereção. Justamente. Onde... Existe outra causa? Da ereção, tem justamente essa coisa que está falando sobre o câncer de próstata, sim, né? Causa o câncer também. De próstata também causa. Tem também a questão hormonal também, que é uma coisa natural que o homem vai se perdendo com o tempo. Ou seja, seria, vamos dizer assim, nós mulheres temos a menopausa, né? Tem a fase do climatério, quando começa o homem tem e o homem tem andropausa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a andropausa, exatamente a queda desses hormônios do mesmo jeito que acontece conosco e quais são as reações, os sintomas que podem acontecer para que ele enfrente isso com naturalidade. É a questão, cada fase da vida nós ter a sua beleza. Justamente. A andropausa é interessante porque o homem sente também sintomas, a queda de cabelo, às vezes pela diminuição. Que mais? Justamente essa questão erétil, o ganho de peso, né? Porque o homem, quando tem esses hormônios, né? A massa muscular, tudo isso aí, a perca, né, de massa muscular. A perda o de massa tônus muscular diminui. E assim, do mesmo jeito que as mulheres fazem reposição hormonal, o homem também faz. Existe também os especialistas que fazem justamente esses marcadores desses hormônios e pode-se fazer justamente uma reposição hormonal. Eu pergunto, essa reposição hormonal, porque a feminina eu sei que tem muita controvérsia, né? Há muito cuidado, muito critério para que a mulher deva fazer com segurança uma reposição hormonal, né? E com o homem também, porque a gente sabe que determinadas mulheres não podem tomar, se tem problemas tem a tendência a ter trombose, até pessoas que já teve na família algum câncer de mama, essas mulheres elas são, e os homens para reposição durante a andropausa também tem assim cuidados, contraindicações que alguns homens não vão poder fazer por conta de algumas características. Assim, justamente tem que ser bem acompanhado, justamente fazer esses marcadores. Porque justamente esses hormônios, por isso que é muito perigoso esses jovens, né, que usa anabolizante, porque é como se fosse um combustível para o câncer de próstata. Então, às vezes, se a pessoa começar a tomar esses hormônios, possa ser que desencadeie um câncer de próstata. Então, para paciente que tem esses históricos de família, né, que já tem acarretado com isso tudo, então a gente aconselha não fazer esse tipo de reposição hormonal. Mas assim, a medicina hoje, ela é tão ampla assim, e vem crescendo tanto assim, vem modificando tanto, que às vezes sempre os especialistas acham uma brechinha para que consiga fazer. Mas é interessante como eu conheci homens que fizeram reposições hormonal, como melhora também a qualidade de vida. Do mesmo jeito que a mulher tem aqueles problemas de climatério e todos aqueles problemas todos, né, que vem com a menopausa, o homem também sente. E quando a mulher faz essa reposição hormonal, também melhora bastante, né? Essa questão dos climatérios, humor, toda essa questão, né? O homem também tem uma resposta muito boa a essas reposições hormonais.
Ou seja, pode ser feita, agora Pode com ser os devidos feito. cuidados. Nós estamos aí, faltando uns 3 minutos para o final do programa, ainda dá tempo você ligar, se quiser tirar alguma dúvida. É o 3271-155, você pode mandar também a pergunta através do WhatsApp, só é digitar a sua pergunta e enviar para o WhatsApp da rádio, que é exatamente esse mesmo número que eu acabei de falar, 3271-155. E, enquanto isso, o doutor Márcio vai falando aí sobre a questão de prevenção mesmo e os cuidados que todo homem deve ter para que esses dados, né, eles melhorem, o homem tenha melhor, assim, mais tempo de vida. Justamente. O homem, como a gente estava conversando antes, essa questão do machismo é muito forte ainda, né? Existe um medo, um preconceito, uma barreira cultural muito grande. O homem enfrenta, às vezes, uma coisa que eu observo, que na minha unidade, claro que frequenta mais mulheres, né? Mas quando vai o homem, sempre vai acompanhado com a mulher. Mulher que tipo, Ou seja, doutor a Márcio, mulher não que queria leva. vir. Não queria vir, mas eu trouxe. Diga agora, doutor, o que é que você está sentindo? Pego muito isso, é muito comum. Muito comum. E assim, o homem, ele tá sujeito do mesmo jeito. Porque às vezes o homem pensa, é de aço, né? O homem é de aço. Mas não, o homem não chora, o homem não pode sentir dor. Rapaz, tu não é homem não, tu não tá aguentando isso não. Rapaz, deixa de ser mole, né? Mas o limiar de dor parece que no homem é bem menor do que na mulher. A mulher tem... Eu acho que a mulher suporta mais. Suporta mais, Suporta mais. Mas vamos falando assim sobre prevenção, do jeito que você estava falando agora. Sobre Então, os cuidados o que ele deve acontece? ter. O homem, ele tem que fazer esses exames, como eu estava falando no começo, os exames desde os mais simples, hemograma, dependendo com a idade, pode-se pedir exames mais complementares, fazer eletrocardiograma, ecocardiograma, isso é bem interessante também. Ver as funções renais, funções hepáticas, porque às vezes a hipertensão crônica pode danificar outros órgãos, né? Órgãos vitais, como rins. Muita gente, fulano de tal tá com rins, tá fazendo hemodiálise, teve uma insuficiência renal. E é uma complicação tanto da hipertensão como da diabetes. Porque o rins, ele não suporta, né? O nível de pressão muito alto, né? E a diabetes, como eu falei, sobre a questão do açúcar, né? O rins, ele recebe toda aquela... Não é para chegar aquele açúcar, aquela coisa. Então, ele começa a ser danificado por causa dessas doenças de base. Aí tem uns hábitos, estilo de vida, que complica tudo. Complica tudo. O homem tem mais essa tendência. Desde a questão do trabalho mesmo. Por mais que a mulher venha ganhando espaço, mas o homem, é até bíblico, né? O homem, lá em Gênesis, diz que depois disso, depois do pecado, né? O homem tinha que trabalhar para ganhar pelo seu suor, tem aquela coisa, né? Então, culturalmente, o homem tem até os tipos de trabalho, tem que ser, né? O homem tem um monte de estigma, um monte de coisa que pesa mais a questão do homem. E os riscos, existem vários riscos. Até nessa questão mesmo do Covid, né? Do coronavírus, eu vejo que os homens, eles, até para procurar a questão do tratamento, eles estão mais expostos. Porque pelo menos lá, meus pacientes, a maioria sempre é mais mulheres que procuram. Eu fico muito preocupado com meu esposo, porque ele trabalha assim, trabalha assado, ele viaja, ele é caminhoneiro, então assim, o homem, ele tá mais, pelo menos eu vejo, claro que tem outras realidades, mas pelo menos na nossa realidade eu vejo que o homem está muito mais exposto a esse tipo de perigos, né? E no caso, deve buscar fazer prevenção. Prevenção. Para evitar problemas maiores. A prevenção é tudo. O controle da hipertensão, da glicemia, como você falou. Porque quando a gente trabalha, Leninha, com a questão de unidade básica, é justamente isso. É prevenção para que não chegue a outros níveis, né? Porque a gente tá ali naquele espaço, né? Naquela unidade, estamos fazendo de tudo para que ele não chegue, tenha uma complicação, tenha um AVC, tenha uma insuficiência cardíaca, tenha
doutor Denilson. Denilson, meu primo, advogado, agora estudante de medicina, futuro médico. Denilson, forte abraço aí para o meu primo, digníssimo. Tá aí, abraço para Denilson, obrigado pela audiência. Doutor Márcio, terminou o nosso tempo. É isso aí, eu quero agradecer a oportunidade, mandar um alô forte aí para todos meus pais, para todos meus amigos, né, familiares, até que tá aí ligando. Agora Denilson, tio Marco, manda um abraço também. E nessas considerações finais, pessoal, quero dizer, usem máscara, respeite o isolamento social. Não existe profilaxia para vírus, a não ser isso que eu falei, que é o uso de máscara, isolamento social. Então se cuidem, se cuide. Isso aí tanto faz ser homem como mulher, menino, jovem, não importa. Se cuide, que realmente a coisa é séria. Aí terminou o programa, nós agradecemos muito a você